Volta e meia a polêmica reaparece e se discute o futuro da justiça militar. Qual é a sua competência e contribuição para o Estado democrático de direito? Ela pode ser extinta? O que é um crime militar? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Nós estamos na sede do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, de onde eu vou conversar sobre o assunto com o presidente do tribunal, Rubio Paulino Coelho. No último bloco, vamos conversar também com o juiz titular da primeira auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais e diretor do foro da primeira instância, Marcelo Menacho. Doutor Rubio, obrigado pela presença, prazer recebê-lo aqui novamente. Prazer é nosso. Gostaria que inicialmente a gente falasse sobre essas mudanças. Desde que a emenda constitucional número 45 de dezembro de 2004 foi instituída, conhecida como a reforma do judiciário, a gente acompanhou mudanças diversas no sistema judiciário. Como que isso afetou, atingiu a justiça militar? Olha, com a emenda constitucional 45, que é de dezembro de 2004, nós tivemos a partir de janeiro de 2005 uma nova competência para a justiça militar, e competência essa cível, porque até então a justiça militar, nos seus 71 anos de existência, ela praticamente atentou apenas para as questões penais. E com a emenda constitucional 45, nós tivemos assim ampliada esta competência da Justiça Militar, notadamente naqueles processos que anteriormente eram de responsabilidade ou tinham a competência firmada para as varas da Fazenda Pública. E hoje esses processos todos foram remetidos para a Justiça Militar, iniciando-se assim uma nova competência. A Justiça Militar Federal foi preservada, as mudanças aconteceram só no âmbito estadual? Exatamente. Essa emenda constitucional 45, ela ficou restrita às justiças militares estaduais. A Justiça Militar da União ainda tem como competência somente a matéria penal. E houve também mudança de competência nas regras aí da Justiça Militar relativa aí ao julgamento de crimes militares dolosos contra a vida. Sim, os crimes dolosos contra a vida, agora sim, constitucionalizou-se essa questão, era uma polêmica que ainda existia, dessa competência que anteriormente era da Justiça Militar e posteriormente passou para a Justiça Comum. Mas havia ainda uma discussão, uma polêmica, se essa medida ela era constitucional ou não. E com a emenda constitucional 45, firmou-se de vez que a competência para os crimes dolosos contra a vida praticados por militar, mesmo em atividade, essa competência é do Tribunal do Júri. E isso hoje corre com naturalidade, com toda tranquilidade. Ou seja, a Justiça Comum não pode julgar crimes militares, ainda que sejam contra civis. Não, a Justiça Comum ela vai julgar aquilo que é afeto a ela. E a Justiça Militar tem a competência sua firmada na Constituição da República e que está previsto a competência penal e a competência agora cível nas ações judiciais contra atos disciplinares. A gente sabe que há conflitos de competência, até leis que se contradizem, né? Que riscos o senhor veria para essa condução, para o julgamento da questão da Justiça Militar, se houvesse essa repartição de competência? A competência ela é muito clara na Constituição. Como eu disse, antigamente dizia-se que os crimes dolosos contra a vida julgados na Justiça Militar poder-se-ia ser direcionado para o corporativismo. E há, inclusive, uma pesquisa feita pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, no sentido de que, mesmo após essa competência ter sido firmada para a Justiça Comum, as absolvições de militares que cometeram crimes dolosos contra a vida na Justiça Comum é maior do que quando eram os militares julgados na Justiça Militar. Ainda na questão da competência, as decisões da Justiça Militar, elas podem ser revistas por quais tribunais? Sim, claro. O Tribunal de Justiça Militar, ou melhor, a Justiça Militar, tem a sua primeira instância, instalada aqui em Belo Horizonte, em 3 auditorias, e tem o Tribunal de Justiça Militar como grau de recurso de todas as decisões dos juízes de direito da Justiça Militar. E é lógico, como também acontece na Justiça Comum, as decisões deste Tribunal de Justiça Militar poderão ser questionadas no STJ e no STF, como acontece também na Justiça Comum. Muito bem. Doutor Rubio, com relação à questão da contribuição da Justiça Militar para o Estado Democrático de Direito, o que o senhor poderia destacar para nós? Olha, a Justiça Militar, como eu disse, ela já tem 71 anos de existência. E é lógico que o trabalho dela fortalece por demais as instituições militares estaduais,
notadamente no que diz respeito ao fortalecimento da disciplina e hierarquia militares. No Estado democrático de direito, é importantíssimo que tenhamos instituições militares estaduais, no caso Polícia Militar e Bombeiro Militar, atuando estritamente dentro da legalidade. É importante a Justiça Militar no sentido de manter essa força policial, essa força pública em ordem, em disciplina. E não há como deixar de dizer que a Justiça Militar, com seus julgados, com as suas decisões, ela, com certeza, ela vai minorar a questão dos desvios de conduta. A sua postura sempre muito forte e sempre com uma celeridade boa vai fazer com que as instituições militares sejam fortalecidas naquilo que são mais caros a ela, que é a disciplina e que é a hierarquia militar. O senhor falou sobre as mudanças da emenda 45, a instituição do Tribunal de Júri. Qual foi a importância, que significado e que mudanças isso trouxe para o desempenho da Justiça Militar? O Tribunal do Júri, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, é de competência do Tribunal do Júri e, por consequência, é a Justiça Comum. Nós não temos o Tribunal do Júri na Justiça Militar. O Tribunal do Júri é um órgão do Poder Judiciário em que os militares são julgados ali. Então, houve este afastamento dessa competência da Justiça Militar. Hoje, esses militares que cometem os crimes dolosos contra a vida são julgados na Justiça Comum. Então, o que eu poderia dizer é o seguinte, que a pesquisa feita hoje mostra que esses julgamentos eles têm mostrado mais a absolvição do que a condenação que antes havia na Justiça Militar. Muito bem. Doutor, vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco mais para a gente, esclarecesse esse conceito do que é um crime militar e de quem é a competência de definir o que é o crime militar. Bom, a gente volta então em instantes.